Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Vamos agora, sentados confortavelmente, de olhos fechados, vamos respirar profundamente. Vamos nesse instante nos acalmando, serenando. Vamos entrando em sintonia com as energias de paz que existem nessa casa. E vamos juntos falar com Deus, nosso Pai maior. Deus, Pai de infinita bondade, que ama a cada um dos teus filhos. Nesse momento aqui reunidos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui ouvindo, falando, aprendendo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Confiamos em Ti, Pai, e te pedimos que, nesse instante, nosso lar seja visitado, nossa casa limpa, protegida, assim como os nossos entes queridos. Te pedimos, Pai, coração aberto para aprendermos as lições que precisamos, mente atenta para que possamos raciocinar, coragem e fé para que possamos aplicar no nosso dia a dia aquilo que precisamos. Te pedimos, Pai, que a cada degrau na evolução que tentamos subir, que sejamos acompanhados sempre do nosso anjo da guarda, que possamos estar em sintonia com ele, para poder captar, através da nossa intuição, tudo o que precisamos. Confiados em Ti e agradecidos, nós iniciamos, juntos com o Pai Nosso, mais um trabalho nessa casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Meu nome é Cristiane e eu vou fazer com vocês o estudo dessa noite, que é baseado no livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do Espírito Emmanuel pelo Chico Xavier. E a lição de hoje está lá no capítulo 168 e se intitula De Madrugada. Ela é baseada em um versículo que está em João, no capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o som do esquecimento. Após a crucificação de Jesus, essa pequena comunidade foi tomada de sentimentos muito diversos, sentimentos contraditórios. Aqueles discípulos haviam preenchido o coração deles pelo amor de Cristo, haviam reconhecido
Cristo como seu Salvador. Eles seguiram Jesus. E, após a sua crucificação, eles não entenderam o que aconteceu. Eles sentiram medo, alguns o negaram. E eles imaginavam naquele momento que todo aquele evangelho, toda aquela boa nova pudesse cair no esquecimento. E Maria de Madalena, uma seguidora, o que ela faz? Ela acorda mais cedo no outro dia, com a intenção de perfumar as mãos do Cristo, frias, inertes, com perfumes, banhar suas mãos com seu pranto inconsolável, e ela firme, antes de todos, se dirige aonde estava o corpo de Jesus. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender, confundiam-se em atitudes negativas. Pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes os corações. Os companheiros, os discípulos, a comunidade, eles estavam sentindo até remorso. Quando fala da própria defecção, do abandono, eles haviam abandonado, eles estavam amargurados por ver aquela cena lamentável, por ver todo aquele sacrifício de Cristo. Por anos a humanidade havia esperado um rei que empunhasse armas para os defender. E Jesus chegou empunhando a lei do amor. Mas no fundo eles ainda esperavam que no momento final Cristo fosse fazer alguma coisa. Eles não entenderam até aquele momento da crucificação. E confundiam-se com várias atitudes e pensamentos. Quando eles falam azorragavam-lhes os corações, quando fala nesse livro, é como se esse tipo de pensamento maltratasse os corações. O azorrague é uma ferramenta de tortura que Cristo foi submetido na crucificação. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo fora imolado na cruz. Não seria lícito condenar-lhe a memória bem amada ao ouvido, quer dizer, ao esquecimento ou à indiferença. E nessa parte agora, a gente vai também trazer reflexões para nós hoje, aqui no planeta Terra. Todos nós que estamos aqui para crescer, para evoluir, entendendo o sentido da nossa missão, entendendo o sentido da nossa vida, temos fardos. E essa lição de hoje nos pergunta o que nós estamos fazendo com esses fardos. Nós estamos acordando mais cedo, no primeiro dia da semana, estamos rompendo o véu dessas emoções dolorosas, estamos caminhando, acreditando que é uma lição para o nosso crescimento, como fez Maria de Magdala, entendendo que esse fardo nosso, que essa dor, que essa angústia, que foi uma briga, que foi um perdão que ainda não dei, que é uma dor física, que é uma desavença entre um ente querido, que é uma tribulação, que eu não posso me acovardar diante dela, que Jesus esteve aqui para me salvar e que não é justo que, sabendo
do evangelho dele, sabendo das palavras dele, eu não acorde de manhã e caminhe com fé, com a certeza de que eu estou aqui para crescer, para melhorar, acreditando que eu posso? Vigilante, atenta de si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, Maria Madalena vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro. Muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra radiante resposta da vida eterna. E a gente fala até hoje, né? Ante a qualquer situação, ora e vigia. Quando fala antes de dar satisfação a velhos convencionalismos, antes de eu me escutar a exemplos inadequados, antes de dar ouvido a palavras inadequadas, o que eu vou fazer? Eu vou acordar cedo, caminhar com fé e acreditar, e remover os obstáculos que estão na minha vida hoje. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Quantas vezes eu deixei de agir, eu procrastinei, eu adiei e eu me esqueci, eu me estagnei. Eu não dei solução a um problema que com fé eu poderia resolvê-lo. A gente precisa do mais cedo. E esse mais cedo chega a nós todos os dias, através de um sol que brilha, através de um dia que vem até nós com infinitas possibilidades. Através de um dia que nós vamos preenchê-lo de acordo com o que nós queremos fazer. Essa mensagem vem até nós para que nós não adiemos mais nada, para que a gente aproveite esse momento de Natal em que tanto falamos de Cristo, em que estamos sensibilizados, em que estamos mais próximos dele, para que a gente reflita sobre a nossa missão, sobre os nossos relacionamentos e especialmente sobre nós mesmos, nossos sentimentos, nossas ações. E nós vamos ver agora por que será que Cristo fez a sua primeira aparição para Maria de Madalena. Quem era essa grande convertida? Vamos voltar no tempo agora. Vamos, baseado no livro de Chico Xavier Boa Nova, vamos falar um pouco da história de Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia a conta de prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores singelos pelos seus lábios divinos. Maria era considerada uma pecadora e para ouvir o Cristo, alguns autores contam que ela usava roupas rasgadas, sujas, para poder se disfarçar em meio aos que queriam ouvir o Cristo. Porque como era considerada uma pecadora, ela tinha medo, inclusive, de estar junto àquela multidão. Até ali, Maria caminhara sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Era jovem, formosa, emancipara dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher,
os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta havia plantado em sua alma novos pensamentos. Para Maria, que vivia em uma habitação toda adornada, tinha servos, tinha vários admiradores, mas nada daquilo ecoava mais no seu íntimo. Nada daquilo para ela tinha graça. Ela sentia cada vez mais o coração vazio, faminto de amor. Espírito sensível que, ao escutar as palavras de Jesus, chamando todos os homens para uma vida nova, ela foi tocada. E ela começou a meditar sobre a vida que ela levava. E um dia, tomada de coragem, resolveu procurar o Mestre. E seguiu para a casa de Simão Pedro, onde estava o Mestre Jesus. Nessa caminhada, Maria pensava: como é que ela seria recebida? Se ela seria recebida? Tinha medo por onde passaria, porque era uma mulher condenada. Sabia que as pessoas queriam que ela fosse apedrejada em praça pública. Mas quando Maria adentra a residência de Simão e Jesus a recebe com aquele sorriso singelo, ela se senta ao lado dele e eles começam a conversar. E ela fala: eu escutei suas palavras. Eu tenho vontade de te seguir. Mas será que Deus me aceitaria? Eu quero ser uma de suas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E o Mestre Jesus fala para ela as palavras que ecoam em nosso íntimo até hoje. Ninguém está condenado ao pecado eterno. E ele diz para ela: você já não viu, Maria, flores surgindo de casas em ruínas? Na primavera, as casas em ruínas são a humanidade. E as flores, Maria, são a esperança de Deus para nós. E elas brotam em todos os lugares. E Maria vai entendendo cada vez mais aquelas palavras e tomando seu coração de amor. Quando Jesus também diz para ela que o amor sincero, ele não exige satisfações passageiras. Que o amor sincero, ele exige sacrifício. E Maria pergunta ao Cristo: para que eu chegue a compreender e a entender esse amor, para mim é necessário sacrifício. Mas é necessário sacrifício para todos? E o Cristo responde: olha, Maria, o exemplo das mães com seus filhos, devotadas, que se sacrificam no dia a dia para os seus filhos. Veja esse amor. Veja como esse sacrifício é bom e é leve. E nesse instante Maria se lembra e fala para Cristo: desgraçada sou eu então, que não vou poder ter filhos. E Cristo responde: qual a mãe, Maria, terá mais valor perante Deus? Aquela que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou aquela que se devotou em espírito também aos filhos das outras mães? E então Maria compreende que ela podia, a partir dali, se devotar aos seus irmãos,
aos filhos das outras mães que precisassem dela. E o desejo de difundir a boa nova de Cristo toma conta de Maria. E Maria pergunta então ao mestre, depois decidida de renunciar a tudo, de segui-lo, ela pergunta no dia desse encontro sobre a partida dele: o que será de nós quando você partir? E Jesus disse: certamente que eu partirei, mas estaremos unidos em espírito. E ele disse para ela: cada um com a sua cruz, porque a porta é estreita. Trabalhe para que você possa passar por ela. E disse para Maria: vai, sacrifica-te e ama sempre. E a partir daí, Maria renuncia a tudo e começa a seguir o Cristo. E a gente volta depois para falar sobre a partida de Maria para o mundo espiritual. E voltando lá nas lamentações estéreis, ao sono do esquecimento em que ficaram presos aquela pequena comunidade na crucificação de Cristo, sobre aqueles sentimentos por quais passavam todos os seguidores. O porquê seria? Eles pensaram que tudo terminava aqui. Eles não entendiam ainda de vitórias que não são dessa terra. Até a gente às vezes não entende. A gente esquece da nossa vida eterna, a gente esquece do que a gente está plantando aqui e que continuará. E a gente faz o quê? A gente se anestesia, a gente recorre a fugas, lamentando, esquecendo. E o livro vem dizer para nós que no primeiro dia da semana, na madrugada, a gente pode tomar resoluções, a gente pode seguir com fé. E o que a gente precisa para que a gente tome essas atitudes, para que a gente enfrente os nossos fardos? A gente fala muito aqui sobre reforma íntima. E não tem como começar não sendo por nós mesmos, não sendo nos conhecendo, não sendo tirando um tempo do nosso dia para nós, para cuidarmos de nós mesmos, para cuidarmos da nossa saúde espiritual. E quando a gente fala em reforma íntima, a gente pensa que é um processo que tem muitos passos, muitas etapas. A gente inclusive indica que quem não conhece, compre livros, pesquise na internet sobre o tema, mas basta você tirar um tempo do seu dia a dia para você pensar sobre você. Por que eu estou me sentindo assim hoje? O que eu posso fazer para melhorar? Como foi que eu agi com as pessoas que estão ao meu lado e que são importantes para a minha caminhada? Como eu estou agindo com o meu próximo? Isso é o que a gente fala que é o trabalho para a consciência das nossas tendências inferiores. Quando a gente reencarna, a gente lá em cima, através do nosso plano reencarnatório, tem consciência das dificuldades que vem enfrentar, tem consciência das provas, sabe que está reencarnando aonde precisa, sabe que está reencarnando ao lado das pessoas que precisa estar. E sabe do que a gente tem que combater. E graças ao esquecimento, a gente vem pequeno, daquela forma linda de criança, que facilita com que todos nos amem.
a gente vem com paz para nos ajudar, mas chega a determinado momento da vida que, infelizmente, a gente vai tomando consciência do ser imortal que a gente é. E se a gente não orar e não vigiar, essas más tendências começam a aflorar. E todos nós, se passarmos por esse processo pequenininho todos os dias, costumamos a tomar consciência. E tomando consciência, enfrentando, nós conseguimos combatê-las. Não sucumbir aos fardos transformando-nos. Como é que eu posso transformar as coisas difíceis que acontecem na nossa vida? Não existe regra. Mas a gente pode, através do momento de comunhão com Deus, através do nosso autoconhecimento, aprender que lições dolorosas também nos são úteis. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. A cada dia mais as palavras do Cristo tocam nosso coração, através do fluxo educativo do amor, através da lei do amor, através da lei do perdão, através de amar a Deus, através de amar ao nosso próximo. Nós podemos sim sutilizar nossas energias kármicas, amando. Quer dizer, por mais que a gente tenha dívidas, tenha más tendências que a gente tenha trazido, através do amor, nós podemos sutilizar isso, nós podemos abrandar. Ou também podemos desgastar penosamente, se continuarmos a reafirmar nossas crenças punitivas do passado. Quando a gente diz, será que eu tenho que passar por isso, vim aqui para sofrer? Estamos reafirmando esse tipo de crença. Reforçar o espinho cravado ou não retirá-lo é opção nossa. Vigilante. Quando Maria rumou ao sepulcro, ela foi vigilante, ela foi tomada de fé. Orar é elevar nossos pensamentos a Deus e devemos fazer isso com o coração. Vigiar, por sua vez, trata-se de manter a atenção sobre o que pensamos e como agimos, procurando não cair em tentação. E essa tentação acontece num piscar de olhos. Se a gente não vigia e a gente deixa a cólera tomar conta, a gente deixa a impulsividade, nos tornamos intempestivos, falamos o que não gostaríamos e que vamos nos arrepender depois. A oração e o vigiar precisam andar juntos para que tenham o efeito desejado, que no fim das contas é a evolução espiritual que tanto buscamos aqui na Terra. Quando Maria de Magdala ruma ao sepulcro, com coragem, com fé, ela chega lá e vê que a pedra foi removida. Procura o corpo de Cristo e não o encontra. E ela procura, então, a um jardineiro, a quem ela pensava ser um jardineiro. Aonde você colocou o corpo do Mestre? Me diga, que eu mesma vou resgatá-lo. E nesse momento, Cristo aparece em espírito para Maria de Magdala.
E ele diz: Maria, não me reconheces? Imaginem o amor nessa resposta. Imaginem como foi, mais uma vez, transformador o Cristo para Maria de Magdala. Cristo, na sua passagem, não podia falar para a humanidade que não estava preparada naquele momento para entender tudo sobre o mundo espiritual. E ele, um espírito tão elevado, tão amoroso, soube, através das suas palavras simples, das suas parábolas, tocar o coração da humanidade naquela época. Procurou entre seus seguidores homens simples, pescadores e singelos, mas de coração aberto. E começa através dessa aparição do Mestre para Maria, que segue para contar para os seus discípulos, e que muitos não acreditaram nela, a resposta que a humanidade esperava naquela época. A resposta que hoje podemos entender, que somos espíritos imortais. E por que o Cristo apareceu primeiramente para Maria e não para um dos seus discípulos? A gente, com base em alguns autores, com base em reflexões, pode entender que seja para nos mostrar até hoje que a transformação é para todos nós que estamos aqui na Terra. Para todos. Maria, que era considerada uma pecadora, que se sacrificou muito. Ela sofria tentações para voltar à vida rica, à vida de prazeres o tempo todo. Mas ela não sucumbia. Ela orava, ela vigiava. E Maria nos faz lembrar que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. E todo aquele sofrimento que ela passou antes da sua conversão, todo o sofrimento que ela viu Cristo passar, são caminhos para alegrias divinas. Nós, às vezes, tomados por dores físicas, dores emocionais, nos esquecemos disso, porque a gente fica pensando só no hoje, só nas tarefas, só no cotidiano, só no automatismo que a gente vive. E a gente precisa se lembrar todos os dias da nossa missão aqui, de como precisamos crescer. E a passagem de Maria para o mundo espiritual nos mostra como essa resposta, como essa alegria vai tomar o coração de todos nós que procurarmos trabalhar aqui na Terra com ardor para o nosso crescimento, com fé, com coragem, com abnegação. Através das nossas atitudes mais simples, através das pessoas com as quais nos relacionamos, através do nosso trabalho, através do nosso dia a dia. Maria, depois que o Cristo foi crucificado e que os outros começaram a voltar para suas cidades, a voltar para suas atividades de rotina, Maria pediu para um dos últimos que estavam partindo para que ela fosse com eles, mas lhe foi negado. Lembraram do passado dela de pecadora. E ela ficou lá sozinha. Mas Maria já tinha, nesse momento, o coração tomado. Ela já era uma convertida ao Evangelho do Amor. E ela não se esmoreceu. Ela continuou acolhendo a todos que vinham até ela.
ela continuou pregando as palavras de Cristo. Ela continuou falando a lei do amor para todos que a procurassem. Até que naquele momento chega até a cidade várias pessoas que estavam doentes, acometidas por lepra. E ninguém quis recebê-los. Eles estavam à procura de Cristo, ainda não sabiam do que havia acontecido. Maria de Magdala os recebe, os acolhe e dá seu testemunho de amor. Quando ela vê o resultado nos corações daqueles doentes, ela não pensa duas vezes e os acompanha. E vai morar com eles num vale, onde eles ficavam segregados, separados, onde ninguém queria ir. E ela os ajudou, ela os acolheu e ela falou para todos ali do amor de Cristo. Até que em determinado momento ela também começou a sentir no próprio corpo as chagas, as dores da doença. Maria deixa o vale, passa por inúmeros sacrifícios, muito doente, às portas da cidade, um casal, comovido com a situação, convida Maria e dá um abrigo distante, rústico, sem conforto, para que ela fique, sabendo que a morte já chegaria logo para Maria. Maria não se esmorece e em uma determinada noite, em que ela estava sofrendo muito, de repente ela percebe que já não respirava com dificuldade. De repente, ela sente alívio, ela sente amor e começa a ver uma luz. E nesse momento, nosso Mestre Jesus se apresenta em espírito para Maria. Mais uma vez, o coração de Maria se toma de amor e de contentação, com aquela resposta que mais uma vez chega até ela. E Jesus estende os braços e diz: Vem, Maria. Você se sacrificou e amou sempre. Agora vem. Vamos falar agora também das nossas antigas quedas, daquelas que podem vir até de encarnações passadas, onde a gente trocou o mais cedo pelo mais tarde. Mas vamos aqui agora não desperdiçar as oportunidades trazidas. Assim como no exemplo de Maria, aproveitar as oportunidades para os recomeços. Vamos enfrentar a verdade, vamos nos conhecer. E vamos agora juntos, tomados ainda com a história de Maria, sentados em posição confortável, vamos fechar nossos olhos. Respirar fundo. Deixar que essa música toque nosso coração. Vamos juntos sair agora aqui da nossa casa, sair do nosso corpo. Vamos caminhar pelas paisagens do tempo do nosso Mestre amado Jesus. Vamos sentir a brisa, vamos caminhando
mansamente. Agora avistamos um lago. É noite, mas as estrelas iluminam essa paisagem linda. Nós nos sentamos na areia. E nesse momento, olhando em direção às águas, luzes, e nós temos a visão do nosso Mestre amado Jesus. Nesse momento, com nosso coração cheio de fé, cheio de coragem, cheio de amor, nós entregamos ao nosso Mestre todas as nossas dores, entregamos nossas preocupações, nossos dilemas, as nossas dúvidas. E Ele amorosamente as acolhe. E nós podemos escutá-lo com a sua voz mansa, calma, nos chamando para uma vida nova, dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, que eu vos aliviarei. Ainda sentados, com a visão do nosso amado Mestre, com seu olhar singelo, seu sorriso amoroso, nesse momento, nós vamos ter as nossas palavras para Ele, nossos agradecimentos, nossos pedidos. Mestre Jesus, acalma o nosso coração, nos ajuda a enfrentarmos nossos fardos, a procurarmos as nossas respostas com fé e coragem, a aproveitarmos a nossa estada aqui na terra. Enche-nos de esperança, de fé, nos toma com seu amor, nos ajuda a entender, a perdoar e a amar o nosso próximo. Nos ajude a compreender a nossa vida eterna. Nos ajude a encontrar respostas na sua lei de amor. Nesse momento, agradecidos, nós nos levantamos e voltamos por aquele caminho iluminado pelas estrelas, sentindo a brisa tocar o nosso rosto, sentindo essa energia maravilhosa que emanou desse encontro. Voltamos agora aqui à nossa casa de oração. Deus,
Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo as palavras de Jesus. Agradecemos ao nosso mestre Ramatiz. Te pedimos, Pai, por essa casa e por todas as atividades que aqui são realizadas. Te pedimos por todos os trabalhadores. Te pedimos por nós, Pai amado, pelos que nós amamos, pelos nossos vizinhos, pelo nosso trabalho, por todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Confiados em Ti, com o exemplo da noite de Maria de Magdala, acreditamos que a transformação é para todos nós, que o amor cobre uma multidão de pecados, que ao sair daqui possamos aplicar na nossa vida o que aprendemos, que possamos ser coração aberto, mente alerta, que possamos escutar mais, que da nossa boca só saiam palavras de amor, que só saiam boas palavras, que os nossos gestos sejam carinhosos, que as nossas atitudes sejam brandas e pacíficas, e que, aproveitando essa data tão maravilhosa, possamos estar cada vez mais perto do Cristo. Que, aproveitando o ano que se inicia, possamos a cada dia mais tomar novas resoluções, enfrentar com passos firmes as dificuldades do nosso caminho. Que possamos a cada dia mais entender a nossa missão aqui na Terra. Agradecidos, pedimos que as energias boas e que essa boa sensação de paz dessa casa nos acompanhe. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.